Opa, fala Imperiais, tudo certo? Hoje iremos acompanhar a história de dois irmãos que por acaso acabaram sendo invocados para outro mundo, onde tudo é resolvido através de jogos, em que a posição de um rei ou até mesmo de um deus podem ser apostadas. Estou falando do anime No Game No Life, e essa já é a parte 2 desse anime. Se quiserem uma parte 3, dá uma moral aí, se inscreve no canal, e aproveita e deixa o like para saber que vocês curtem esse tipo de conteúdo. Agora se acomoda aí, pega uma poca, bora pro vídeo. Após ser derrotada, Stephanie foi pro quarto dos dois. Ela então pergunta o que foi aquilo e fala que se ele sabia que seu oponente estava trapaceando, por que não disse de que forma ele estava fazendo isso? Stephanie diz que poderia ter vencido, pois se ela conseguisse provar que seu oponente estivesse trapaceando, ela teria ganho aquela partida, e fala que por culpa deles ela acabou perdendo. Sendo assim, sua chance de ser rainha também não é mais possível. Os dois provocam ela dizendo que ela está irritada porque perdeu e agora está descontando neles. Stephanie então cai na provocação e Sora dá um sorrisinho medonho e começam a provocar ainda mais Stephanie, dizendo que ela não conseguiu descobrir um truque simples daqueles e agora quer jogar a culpa neles. Sora joga mais gasolina na fogueira e diz que ela é fraca, fácil de irritar, não sabe controlar suas emoções e tem medo de se arriscar. Ele então fala que ela nunca teve chance de ganhar aquele jogo e que se tem o sangue daquele rei idiota, é claro que irá sempre perder. Stephanie fica bolada e estava prestes a dar uma bufetada na cara dele, mas Sora rapidamente bate uma palma fazendo um barulho alto, o que acaba fazendo Stephanie parar. Sora então propõe jogarem um jogo que, de acordo com as regras, todo o conflito deve ser resolvido através de jogos e fala que irão jogar pedra, papel, tesoura. Mas Sora dá uma vantagem a ela e diz que só irá jogar com papel, e que se derrotar ela com pedra ou tesoura será considerado empate. Se Stephanie vencer, Sora e Shiro irão obedecer todas suas ordens e irão contar como seu oponente trapaceou, e fala que se ela não gostou que ele chamou o seu avô de idiota, ela pode mandar eles morrerem, mas se eles ganharem, Stephanie terá que obedecer a eles. Agora, se empatarem, Sora irá dar uma dica de como o oponente de Stephanie trapaceou, e em troca ele diz que irá querer um pequeno favor, e fala que depois que gastarem todo o seu dinheiro, irão precisar de comida e de um lugar para ficar. Stephanie pergunta se eles querem que ela arranje um lugar para eles ficarem, mas Sora apenas dá um sorriso. Stephanie então conclui que é isso. Eles fazem o juramento e o jogo se inicia. Stephanie pensa que já sabe todo o plano de Sora e acha que ele está querendo um empate para ter um lugar onde ficar e decide que irá jogar pedra, mas após ver o olhar de Sora, acaba mudando de ideia e depois de raciocinar muito, ela chega à conclusão de que Sora irá jogar papel, então ela decide colocar tesoura. Mas Sora já havia pensado em tudo e mais um pouco e jogou pedra, sendo assim, de acordo com as regras de Sora, foi um empate. Sora diz que ela pensou bastante, mas não foi suficiente. Ele fala que ela fez bem em eliminar suas chances de vencer, mas deveria ter escolhido o papel. Stephanie fica surpresa, diz que com tesoura teria o dobro de chances de vencer. Sora então fala que foi assim que conseguiu prever que ela jogaria tesoura, e termina dizendo que a vitória já era dele desde o início. Stephanie aceita o empate e diz que irá encontrar um lugar para eles, mas Sora diz que não, e pergunta a Shiro o que ele havia dito para Stephanie. Shiro então fala que ele disse que queria um pequeno favor, mas nunca havia dito o que era. Stephanie fica assustada e fala que havia se certificado de que ele queria um lugar para ficar, e até perguntou a ele, mas nesse momento ela se lembra que ele apenas sorriu, mas não havia dito nada. Ela fica com medo do que ele irá pedir. Sora diz que a maior armadilha desse jogo era que ela teria o mesmo risco da derrota ou na vitória. Stephanie diz que aquilo era uma fraude, mas Sora refuta dizendo que ele seguiu todas as regras, mas a culpa foi dela por não ter verificado direito. Sora então se levanta e se prepara para fazer o pedido. Superando as expectativas de todos, ele faz um pedido ridículo, dizendo para ela se apaixonar por ele. Stephanie não esperava por um pedido desses, mas para ele esse era o plano perfeito, porque assim ela lhe daria toda a riqueza que tinha e o lugar para ficar. Shiro fala que se ele tivesse dito que ela agora lhe pertencia, teria conseguido tudo isso. Sora então entra em desespero, dizendo que talvez o medo de nunca ter uma namorada pelo resto da vida confundiu seus julgamentos. Shiro fica chateada, dizendo que ele disse que não precisava de uma namorada e só precisava dela. Ele então mergulha no chão e pede desculpas a Shiro. Enquanto isso, Stephanie diz que sabe que as regras são absolutas, mas estava ficando com ciúme de ver ele ignorando ela enquanto falava com sua irmã. Nesse momento, ela põe a cabeça para fora da janela e grita com toda a força que recusa aceitar ficar apaixonada por ele, mas como as regras são absolutas, ela não consegue lutar contra. Sora então pergunta se pode chamar ela de Steph, e ela aceita tranquilamente, mas após isso começa a bater a sua cabeça na parede com toda a força, dizendo que essa não era ela. Sora chama ela de novo e aproveita para pedir para morar no palácio, e ela novamente aceita alegremente. Sora fica surpreso com o poder das regras, e Shiro lhe dá os parabéns por deixar de ser um virgão, mas Sora diz que não deixará nada assim acontecer na frente de sua irmã. Ela então o empurra na direção de Steph, e sem querer acaba apertando seus melões. Steph o arremessa para fora do quarto, e podemos ver que após isso, Shiro e Sora começaram a ficar traumatizados por terem se separado. Steph fica assustada com essa situação. Ela então abre a porta do quarto e Sora vem correndo em direção à irmã. No fim, Steph chega à conclusão que eles têm algum problema. A seguir, eles vão pro palácio, lá tomam um banho e se vestem com roupas da nobreza. Eles então contam que enviaram de outro mundo. Steph se surpreende, mas acredita mesmo assim. Isso porque nesse mundo, Steph diz que existe uma magia de invocação. E quanto mais tempo passa, mais apaixonada
Steph fica por Sora, mas continua tentando lutar contra ela mesma. Steph então decide preparar um chá. Enquanto ela o prepara, Steph fica toda bobinha e diz que vai levar uns biscoitos pra ele também. E começa a delirar com Sora elogiando seu chá e novamente começa a bater sua cabeça pra tentar se controlar. Após terminar de prepará-lo, ela para em frente ao quarto dos dois com a testa sangrando e diz que não vai deixar esse cara de outro mundo usar ela, e acaba entrando no quarto. Ela vê que eles estão na sacada, Shiro está estudando um livro desse mundo e Sora olhando a paisagem, enquanto observa ao redor. Sora fala que, considerando o torneio para coroar o rei, o país parece morto. Ele acaba percebendo que o livro que Shiro está lendo não está em japonês. Stephanie então diz que o nome desse idioma é Humanidade, e que o Kia, o lugar que eles estão, já foi o maior país da humanidade, que nada mais é do que a raça humana, e fala que já existiu vários desses países. Mas quando seu avô subiu ao trono, eles já estavam desmoronando e tiveram que apostar territórios para expandir, mas acabou que seu avô perdeu todos os jogos, e por isso ficou conhecido como um rei idiota. Sora pergunta que se não foi com os humanos, contra quem eles apostaram os territórios. Steph então explica que nesse mundo existem várias raças, em que ao todo são 16 delas. Entre elas estão os deuses antigos, fantasmas, elementais e até mesmo os elfos, com a humanidade estando em último no ranking, já que não conseguem usar magia nem sentir quando estiver sendo usada. Sora pergunta se ali tem alguma biblioteca. Steph diz que tem, porém todos os livros estão na língua da humanidade. Sora diz que então terá que aprender. No entanto, Shiro, que estava estudando o livro, diz que já aprendeu um novo idioma. Steph fica surpresa e diz ser impossível aprender um idioma em tão pouco tempo. Shiro diz que foi simples pela pronúncia ser idêntica ao japonês. Steph então percebe que os dois não são quaisquer pessoas, e pensa que talvez os dois consigam salvar o Kia. Nisso a cena corta e mostra Kurami, a jogadora que derrotou Steph, que segue ganhando todos os adversários. Sora pergunta a Steph de por que ela quer ser rainha, e diz que ficou a noite inteira lendo todos os livros sobre o reino e acerca do último rei. Ele pergunta se ela ficou com medo de perder sua posição na família real, mas Steph diz que não, que o maior objetivo era salvar o Kia, mas seu avô foi forçado a apostar territórios e acabou perdendo todos os jogos, o que fez ele ser chamado de o Rei Idiota. Mas mesmo sem conseguir usar magia, ele acreditava que a humanidade era capaz de derrotar as outras raças. Ela então fala que se conseguisse tornar rainha, podia provar que seu avô estava certo sobre a humanidade. No entanto, Sora diz que infelizmente esse desejo não irá se realizar, e que esse país será condenado no momento que o próximo rei for coroado. Nisso eles então se encontram com Kurami, indo em direção à coroação. Kurami tem em mãos o vestido de Steph, que seu avô deu a ela, mas perdeu ele quando foi derrotada por ela. Kurami fala que ela estava vestida assim desde que ganhou de Steph. Ela então chega perto e diz que pode pegar de volta. Steph ingenuamente estende a mão para pegar, mas Kurami então deixa cair de propósito no chão e fala que ela perdeu e que não cometesse o mesmo erro do rei idiota que tinha dado seu vestido. Steph agacha para pegá-lo no chão, mas Sora intervém e fala que é por isso que as pessoas a chamam de neta do rei idiota. Ele diz que o jogo já começou e fala que de acordo com as regras, qualquer aposta deve ser mantida. Kurami então fala que além de ser neta do rei idiota, também tem servos idiotas. Após ela ir embora, Sora pergunta a Shiro se ela irá ficar ao lado dele, seja lá o que ele fizer. Shiro diz que sim, como ela já havia prometido há muito tempo. Sora pergunta a Steph se ela quer aquele vestido de volta. Se sim, era para ir com eles provar que seu avô estava certo, e aproveita para dizer que os biscoitos estavam ótimos. Sora então escreve seu primeiro objetivo nesse mundo, que será se tornar um rei de Elkia. E galera, esse foi o episódio 2 desse anime. Se quiserem parte 3, deixa o like aí embaixo e me conta nos comentários para saber se eu trago mais dele aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!